Ora, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um momento significativo da área de ciência das religiões, e em especial do seu Instituto de Cristianismo Contemporâneo, porque vamos hoje, no fundo, falar a propósito do último desafio que o Instituto de Cristianismo Contemporâneo lançou a si mesmo, que é o de editar uma revista de teologia. Ad Eternum é o nome, é o título de uma revista de teologia que é apresentada hoje, que é lançada hoje e que passará a ser uma das peças fundamentais do caminho que na Universidade Lusófona estamos a trilhar na ciência das religiões e, mais concretamente, no Instituto de Cristianismo Contemporâneo, abraçando cada vez mais a reflexão teológica como uma parte fundamental do pensamento contemporâneo. Para nos acompanhar hoje aqui neste momento, temos o teólogo Andrés Torres Queiruga, enfim, alguém que, para quem anda por estas andanças, eu diria que não precisa de grande apresentação, é autor de uma obra imensa, muita dela editada em português. Foi professor no Instituto Teológico de Compostela e de Filosofia da Religião na Universidade de Santiago de Compostela e é membro da Real Academia Galega e do Conselho de Cultura Galega. É alguém, portanto, que nos honra imenso com a sua presença aqui. É para nós uma honra poder tê-lo aqui a partilhar estes minutos connosco e teremos também, naturalmente, o professor Brisolino, o diretor do nosso mestrado em Ciência das Religiões, diretor do Instituto de Cristianismo Contemporâneo e a pessoa que levou por diante este projeto de hoje termos aqui uma revista de teologia. E eu, para passar a palavra aos nossos convidados, nomeadamente ao professor Andrés Queiruga, levantava uma questão que é a questão mais óbvia, mais simples, mas eventualmente até a mais complexa ao mesmo tempo. Estamos hoje a celebrar aqui uma área de conhecimento, a teologia, lançando uma nova revista. Estamos num tempo em que, a um primeiro olhar, diríamos nós que é um tempo pouco próprio para a teologia. É um tempo em que ninguém nos aconselharia a lançar uma revista de teologia. Contudo, fizemo-lo e fizemo-lo conscientes de que era algo de importante. Professor, no seu pensamento, qual é que é o lugar, ou qual é que pode ser o lugar da teologia hoje? Ben, ante todo, quero expresar a miña gratitude, a miña gratidão de estar aquí en Portugal, sinto-me na miña casa igualmente, Portugal do Norte, Portugal do Sur. Estou encantado de participar nesta iniciativa que me parece moito interesante. E a pregunta, indudablemente, xusto, porque está tan un pouco, como diría, fora do tempo, está no tempo. Porque resulta un pouco extraña a teoloxía, falar de teoloxía, justamente por eso é preciso. Agora, é preciso falar de boa teoloxía. O grande problema da teoloxía, que é un problema que leva tempo acompañándonos, eu diría que a partir da Ilustración do século XVIII, é que perdeu, de alguna maneira, a sintonía cultural, de tal xeito que o que nos falamos normalmente non se interpreta no sentido en que nos pretendemos mostrar. Cambiou a linguaxe, como di Karl Rahner, a Igrexa dun tempo estaba un pouco envolvendo a cultura e tamén envolvía a linguaxe, todo o mundo entendía a linguaxe da Igrexa. Pero esa linguaxe, a Igrexa non manda na linguaxe. Mais ben, a Igrexa é casi para moita xente un corpo un pouco extraño, cunha linguaxe propia que resulta difícil de entender. Se a mí me preguntasen isto, por que é necesaria a teoloxía, diría, porque realmente
chegamos a unha situación na que a expresión da fe religiosa evangélica se manifesta dunha maneira que é moito difícil de comprender para as novas xeracións. Sobre todo porque xa non foron educadas na nosa linguaxe, nas nosas pregarias, entón toman o que nós decimos á letra, como está nas definicións do dicionario, e non entende. Eu estou esta temporada, por exemplo, traballando na Trindade. Tal como a expresamos, realmente é algo que non se pode entender. Como non encontremos palabras para falar de Deus como Pai, en quen vivimos e nos sentimos fillos, e que isto se entenda, pero que non sexa como unha especie de teorema abstracto de 3 en 1, 1 en 3, eso crea unha sensación de alleamento, de distanciamento que non se entende. Por eso vamos a falar disto, pero quero dicir que moito necesaria a teoloxía, pero unha teoloxía boa, unha teoloxía actual que se entenda os... Eu tomo a liberdade, professor, de pegar nas suas palavras e então, se calhar, nós não temos falta de objeto e de assunto, temos falta de palavras. Temos falta de reencontrar uma linguagem teológica. É isso, professor? Sim, sim. Claro que isto vai unido a que temos que reinterpretar a fondo, porque a linguaxe non é allea ao pensamento nin á realidade. Se nos pasa que a nosa linguaxe non se entende, é porque nós non a sabemos traducir. Pero iso implica que nós somos os primeiros que temos que intentar comprendela. Que nós recibimos unha teoloxía que foi construída nunha cultura que non era a nosa. Temos que pensar que lían a Biblia a letra. Eu teño unha pequena reunión con profesores da Universidade de Santiago e contáballes como realmente líalles. Como explicaba, por exemplo, San Clemente Romano, que está no canon da misa, a resurrección e o creíble que era a resurrección. Pois contáballes como a cousa máis natural do mundo e comprobada que igual que a ave fénix, que ten un niño acá en Persia, non sei que, e vai voando a Egipto, porque sale das cinzas, e ali os sacerdotes comproban que é verdade, logo volve e resucita, así a resolver. E quero dizer é que nós lemos eso, resulta-nos unha fábula tan absolutamente extraña, pero eles tomaban a letra. E claro, unha religión, unha teoloxía, que se foi configurando nesa mentalidade, que entón era lícito, era o que tiñan, e entón a xente ali entendía. Pero claro, unha vez que cambiou a cultura, se nós non cambiamos o modo de comprender e de expresar aquilo que eles querían dizer, entón o propoñela non se entende. Esta é a grande dificultade da teoloxía actual, a grande dificultade. Temos unha teoloxía que temos que pensar que, no fundo, quedou completa, no século XIII prácticamente, temos a gran figura da teoloxía cristá, porque incluso os protestantes herdaron eso, apartáronse algo, pero aceptan todos os concilios anteriores e non cambian a maneira de entender. Entón, realmente, como nós eso herdamos e tomámoslo como punto de partida, non como punto de chegada, quero dicir con isto, se a mí me explican o tema da resurrección ou do tema da Trindade, como explicaban os padres, eso está ben, é a nosa tradición e a tradición viva. Pero agora eu teño que procurar comprender como é que os padres chegaron a formular eso para eu formular o mesmo hoxe. Pero normalmente a teoloxía parte xa do que din os padres e entón intentan explicar o que din os padres directamente como se eso fora un dictado divino. E entón, claro, entramos nun conflito cultural que un lee, por exemplo, moitos tratados da Trindade actuais e eu aí confeso que a veces me enfado lendo, porque se din coisas de Deus, do que sucede alá na Trindade, e penso, de onde sacaron isto? Incluso grandes teólogos, eu tive moita, non teño agora tanto, pero tive moita admiración por Hans Urs Balthasar. Pero cando leo as cousas que ele da Trindade, tomando a letra, a veces asústame un pouco. E penso que se o que din a veces os teólogos nos lo dixeran de fora de Deus, diríamos, este señor está nos dicindo heresías. Non sei se me explico porque é duro o que estou a dizer. Sim, sim. Creo que pon un pouquinho o problema da teoloxía actual.
Estava aqui a pensar um pequeno aspecto, Paulo, se me dás licença. Claro, claro. Um pequeno aspecto curioso é que nos tempos de Jesus, não é? A forma dele comunicar o Evangelho, as boas novas do reino, usou imensas metáforas, usou parábolas. As parábolas eram histórias que qualquer pessoa podia entender, mesmo que fosse pouco letrada, e, portanto, ele não seguiu a tradição judaica, nem a tradição rabínica, enfim, que já era alguma, bastante no tempo dele, mas ele encontrou uma linguagem transversal que toda a gente pudesse compreender para comunicar as verdades espirituais. E eu penso que é isso um bocadinho que falta à igreja, ou às igrejas cristãs, ao cristianismo hoje, é encontrar uma linguagem atual, digamos, que seja transversal. Temos verificado alguns esforços, por exemplo, na tradução da Bíblia, não é? Pelo menos aqui em Portugal, não sei em Espanha, mas aqui em Portugal, tem havido algumas traduções em linguagem mais moderna, digamos assim, para as pessoas compreenderem melhor alguns conceitos, digamos, facilitar um pouco mais a compreensão. E, portanto, há várias formas de tentar encontrar esse discurso que seja transversal e compreensível para as pessoas, para compreenderem as questões da fé, não é? Isso é muito interessante o que diz, porque o Evangelho usa o que diríamos o uso normal da linguagem. Não usa uma linguagem sistemática. Há muita teologia também no Evangelho, pero indudablemente, quando Jesus fala, está falando a gente e usa uma linguagem normal que não está sistematizada. E por isso é acessível. Agora, também é verdade que nessa linguagem está num mundo cultural que tampouco é o nosso mundo cultural. A prova mais evidente está que ele falava em arameu, e se nós escoitamos em arameu não entendemos nada. Pero a linguagem e a cultura estão muito metidas. Então, indudablemente, a volta à escritura é necessária. É necessária justamente porque, ao ser uma linguagem no uso ordinário, é acessível, quem escuta entende mais ou menos o que diz. Pero também é certo que hoje temos que compreender que não podemos tampouco tomar à letra isso. Entendemos, pero temos que também aí fazer tradução, porque também a Bíblia é só uma interpretação. Toda a linguagem é interpretação. A hermenêutica hoje diz, não existem experiências em estado puro. Existe sempre algo interpretado. O mesmo Jesus tinha que interpretar a sua experiência. Houve um tempo em que estavam muito obsesionados os exegetas com encontrar a ipsíssima verba Jesu, as mesmíssimas palavras de Jesus. Pois bem, nos poucos casos em que chegamos a isso, são mesmíssimas palavras de Jesus, pero quer dizer que a tradução que Jesus, no seu idioma, com a mentalidade do seu tempo, fazia da sua experiência profunda. E nós hoje temos que procurar chegar, não quedar nas palavras de Jesus, senão chegar à experiência que, através dessas palavras, nos está revelando Jesus do Pai. Isto não é fácil, pero é o mais fundamental. A sorte é que, justamente, como ben di o profesor Lino, que usa uma linguagem normal, então é mais transparente a experiência de Jesus do que pode ser uma sistematização teológica com grandes conceptos metafísicos, helenísticos, etc. Aí há dos grandes problemas que temos. Pero também é verdade que realmente necessitamos muito retraduzir a Bíblia, pero não as palavras, porque as palavras, palavra a palavra, não... Eu comentava há pouco, perdão, que a vezes me meto assim um pouco por lado, pero bem, comentava-lhe a um amigo que acaba de escrever um pequeno ensaio sobre Ernesto Cardenal. Eu dizia, a mim, na primeira etapa de Ernesto Cardenal, a súa poesía não me interessava demasiado. Por quê? Porque fazia traduções mecânicas, onde não é um exemplo concreto, pero se eu traduzo porque ali vim flecha e eu digo fusil, não cambio nada. Tem que ir à experiência. Se cambio palavras por palavras, não é. Há que fazê-lo, porque a Bíblia temos que respeitar esse texto. Pero temos que ser muito conscientes de que necessitamos ir à tradução, não cair num fundamentalismo de segundo grado. Está lendo a Bíblia
pensando que porque facemos unha traducción bonita xa estamos interpretando ben. A actualización necesita baixar desde a letra á experiencia. E esa experiencia que só conseguimos a través da Biblia, indudablemente, e de Deus que nos está dentro de nós, é a que nós temos que traducir en linguaxe actual, que é moito difícil, certamente. Pero é o papel da teoloxía, que se a revista Ad Eternum logra afrontar temas distes e explicalos así, pois fará un grande labor, é necesario de ver. Ora, indo exatamente à revista Ad Eternum, professor Bricelino, qual é que é a função, o lugar desta revista no panorama editorial, no panorama académico português? O que é que os leitores desta revista poderão esperar? Eu creo que o professor Lino pode expressar melhor do que eu, não? Sim. Sim, é uma revista científica. Portanto, é uma revista que, para investigadores, por um lado, não é uma revista confessional, é uma revista académica. Por outro lado, também é uma revista que vai ter pessoas a escrever, investigadores católicos, outros protestantes, portanto, dentro do mundo cristão, em geral, em abertura. Portanto, o facto de não ser confessional, não pertencer a uma determinada igreja, é uma revista académica e se dá um certo espaço de partilha, de debate, de reflexão, que no fundo parece-nos muito importante. Por outro lado, nestes primeiros 2 números, nós estamos a fazer mais convites a pessoas que têm um pensamento teológico, mas a revista, a partir deste momento que vai estar, o portal da revista vai estar aberto ao público e, portanto, qualquer aluno de teologia, qualquer professor também, os investigadores, poderão submeter artigos para publicação em futuros números da revista e nós estimulamos vivamente que possam fazer isso. A revista vai ter artigos em português, este primeiro número de lançamento tem artigos em português, em inglês e em galego. Portanto, no caso do professor Queiruga, a próxima vai ter um artigo em francês também, de um professor da Universidade de Montpellier, e, portanto, vai andar à volta disto, português, inglês, francês, espanhol ou galego, neste caso. Eu só, antes de mostrar um pouco a vista, queria só aproveitar para ler aqui alguns comentários que estão a fazer no Facebook, interessantes. Um deles diz, vamos ver, um deles diz que alegria encontrar aqui o padre Andrés Torres Queiruga, a quem muito admiro pela sua visão ampla e profunda. Depois está aqui um outro também, diz um dos meus teólogos de referência. Os meus parabéns aos professores Bricelino e Paulo Mendes Pinto por esta extraordinária oportunidade de o entrevistar. Uma boa oportunidade de investigar e estudar o repensar da teologia do Dr. André. É alguém que conhece mais ou menos bem, que tem lido os seus escritos. Sim, e eu iria aqui então, nós não vamos prolongar esta conversa indefinidamente porque em Espanha há 1 hora a mais, portanto já é bastante tarde, mas iria aqui compartilhar a tela para mostrar a quem nos está a seguir algumas imagens. Esta é estão a ver? Ok. Ok. Esta é uma imagem do site da Universidade Lusófona, Lisboa, onde tem as várias revistas, e aqui está a revista mais recente da Universidade, que é esta, Ad Eternum, uma revista de teologia, uma publicação científica do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que integra a área de Ciência das Religiões do Grupo Lusófona e pretende promover e divulgar o conhecimento da teologia cristã e do seu diálogo com outras teologias através da investigação e da reflexão.
Depois aqui está o primeiro, a capa deste número 0, que é o número de lançamento, que tem textos destas pessoas aqui, cujo nome aparece. O professor Queiruga aparece logo em cima, também o professor Hans Boersma, que é um teólogo, professor também numa universidade no Canadá. Eu também escrevo um artigo, o professor Timóteo Cavaco, que é o antigo secretário-geral da Sociedade Bíblica de Portugal, que escreve um artigo muito interessante, fazendo uma certa comparação entre a Bíblia e o Corão, portanto, sobre escritos sagrados, digamos. O professor Fabrício Velic, que tem um artigo sobre o Moltmann, sobre quem ele fez o seu doutoramento na Universidade de Lovaina. O professor Álvaro Allert, também um artigo interessante, eu vou já mostrar. O professor Paulo Mendes Pinto faz uma apresentação. O professor Marlon Ronaldo Fluke, a professora Lídice Meia Pinto Ribeiro e o Vítor Rafael. E depois tem aqui já na versão online, então, tem uma nota de abertura do professor Paulo Mendes Pinto, onde ele apresenta a pertinência da revista. Depois tem um editorial escrito por mim, tem este artigo que eu disse do professor Timóteo Cavaco, a construção das escrituras e suas leituras críticas nas religiões abrâmicas. Depois o professor Fabrício Velic fala sobre a cláusula do filioque no pensamento de Jürgen Moltmann, um grande teólogo. Depois a professora Lídice Meia Pinto Ribeiro, que fala sobre o papel das mulheres na Bíblia, protagonistas ou coadjuvantes. Ela é colaboradora, dá aulas na Universidade Lusófona e antes esteve muitos anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e tem-se dedicado muito a estudar o papel das mulheres, não apenas, portanto, na Bíblia, no Antigo Israel especialmente, mas também no Novo Testamento. Depois temos um artigo muito interessante do professor Queiruga sobre o problema do mal no livro A Peste, que é um dos livros icónicos de Albert Camus. E aqui vejo uma certa relação entre a literatura e a teologia, que é muito interessante, não é? E depois o Vítor Rafael escreve sobre a inerrância bíblica entre o biblicismo e a pós-modernidade. Vai recuperar a questão do fundamentalismo protestante, do início do século XX, e depois tem, a ver-se mal ali, mas 200 anos, como é que é? Não consigo ler. 200 anos. Bom, é um artigo do professor Marlon Fluke. Ele é brasileiro, mas de ascendência alemã. Penso que é pastor luterano e fala sobre Portugal e Brasil. Depois o professor Álvaro Allert, também um académico brasileiro, fala sobre a bioética e o desenvolvimento sustentável, aportes teológicos num programa de pós-graduação stricto sensu. Fala sobre cristianismo e poder, uma confusão antiga, num texto em inglês. E depois o professor Hans Boersma, justificação da recapitulação, Ireneu em diálogo ecuménico. Portanto, vai referir-se a um dos pais da Igreja, Ireneu, neste caso, falar sobre a questão da justificação. E depois, no final, tem aqui uns links, tanto do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, como do site da Ciência das Religiões, e está tudo com o compartilhamento. Espero que seja interessante e desafiador, e volto a dizer que convidar toda a gente que queira participar para submeter os seus artigos na plataforma da revista. Ora, obrigadíssimo. Obrigadíssimo, professor Vitorino. Temos um vislumbre já da revista. A revista está apresentada. Agora falta-nos lê-la. Professor André Queiruga, muito obrigado por ter estado connosco. Foi uma honra, um prazer. E agradeço ao professor Vitorino por ter levado este desafio a bom porto.
e por robustecer cada vez mais a nossa área de ciência das religiões, abrindo caminhos e levando caminhos. Tenho de dar esta nota no final, caminhos que no ambiente cultural português seriam completamente inesperados há muito pouco tempo, que é termos uma universidade privada, laica, a trabalhar teologia. E devemos este salto qualitativo ao professor José Bricelino, enfim, também um pouco a toda a equipa de ciência das religiões, a todos os investigadores do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, mas logicamente é a vontade, o engenho, a capacidade de se desafiar do professor Bricelino que nós aqui temos e, portanto, acho que hoje, em termos culturais, se deu aqui um passo muito significativo para a cultura portuguesa. Obrigadíssimo aos dois. Foi uma honra tê-los aqui durante estes momentos e agora só posso desafiar todos os que nos estão a ouvir para que, enfim, leiam esta revista e, enfim, proponham artigos, submetam artigos, porque nós queremos é que esta revista seja completamente aberta. Não é, professor Bricelino? Sim, claro. Eu só queria acrescentar o seguinte, nós estamos a interromper agora umas lives que fazemos quinzenalmente à quinta-feira à noite. Fazemos a esta hora para poder ser acompanhado no Brasil, devido à diferença horária, onde temos muita gente interessada nestas matérias. E vamos interromper agora por causa do Natal, mas eu queria estimular as pessoas a estarem atentas. A partir de janeiro nós vamos continuar as teoconversas. São conversas sobre teologia em que eu normalmente tenho sempre uma pessoa convidada para conversar um pouco sobre estas matérias. E queria apenas também dizer que foi um grande prazer poder estar, ainda que nesta base virtual, com o professor Queiruga, e desejar a ele e ao Paulo também, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, umas boas festas e um ano 2021 melhor, que será com certeza. Adeus então. Regalo do Natal, Para vocês ali a cultura portuguesa e a fe portuguesa, un precioso regalo do Nadal. Estou encantado de poder participar nisso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, boa noite a todos.